não estivermos unidas em uma só direção, a gente acaba se dispersando. E hoje, por ser um dia de extrema importância para as mulheres negras na questão de Teresa de Benguela, que é referência no que diz respeito à matriarca e na luta de tentar descravizar todas as mulheres negras que, à época, eram escravas, e foi uma mulher negra que esteve à frente dessa libertação, que é Teresa de Benguela. E pelo Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, nós, mulheres da Negro, nos fazemos presente nessa luta também. Então, seja todas bem-vindas, muito obrigada. Joana é nosso pupilo, porque Joana, na verdade, é uma jovem negra psicóloga que a gente descobriu assim uma pepita, uma pérola no meio de uma turbulência imensa dentro do município de Parnamirim. E só por ser jovem e ser muito empoderada e guerreira, eu tenho um carinho muito grande por Joana, e foi muito importante essa aquisição da Negro com Joana, tá certo? Eu me chamo Joana Paula Simeão, eu sou psicóloga, tenho 3 anos aí de formação já, formei em 2017, 2016.2, recebi o diploma em 2017, no iniciozinho, né? E não tem como eu falar dessas questões se eu não trouxer a minha própria experiência. Como assim, Joana, tua própria experiência? Por exemplo, eu sou do interior do estado, Rafael Godeiro, uma cidade de 3.100 e poucos habitantes. No último censo deu isso, né? E estudei minha vida inteira em escola pública. Desde criança, eu sabia que eu era diferente das outras pessoas ao meu redor, assim, porque não era igual. Eu senti que não era igual. Teu cabelo, eu sempre tinha piadinhas com o meu cabelo, sempre tinha piadinhas pelo fato de eu usar óculos, mas principalmente pelo cabelo, nariz também já tá, teu nariz é grande demais, é nariz de coxinha, né, são os nossos fenótipos. Só que, bom, meu pai é negro, ele tem mais melanina que eu. Precisou morar muitos anos em São Paulo para garantir o sustento da minha família. Então, hoje a gente mora todo mundo junto, mas a maioria da parte da minha vida eu tive a ausência do meu pai durante um tempo, a ausência física, devido a ele precisar sair deste interior que não tinha trabalho para ele, para que ele fosse garantir o sustento da minha família. Eu me considero privilegiada, por quê? Porque meu pai trabalhou e ele me incentivou o tempo inteiro, me deu computador, me deu celular, coisas que me traziam um acesso à educação maior, né? A gente usou tudo isso para o bem, para a educação. Então, assim, não... E tudo bem, fui tendo os conflitos da adolescência, né? Esticava meu cabelo, aquele processo horrível de interior, né? Que, não, só é bonito quem tem, você deveria esticar teu cabelo, e aí nessa estiquei meu cabelo. Aos 19 anos eu consegui minha bolsa do 19, estava saindo do ensino médio, consegui minha bolsa do ProUni 100% para psicologia e vim para Natal cursar psicologia. E aí cursei, na minha sala só tinha no máximo cinco pessoas negras, estourando assim, mas me recordar mesmo, eu só lembro de 3. Então, assim, tudo ao redor corrobora para que a gente não se sinta incluído. E aí, nisso, eu comecei a estudar, né, a psicologia e comecei a me deparar com esse tipo de questão. Olha, tem alguma coisa aí. Eu não sou branca. Eu sofro preconceito, eu sofro racismo.
Então, se eu sofro racismo, eu sou o quê? Negra. E aí fui me debruçar sobre as questões, né? Estudei um pouco sobre colorismo, né? Isso, terminei a faculdade. E na minha experiência profissional, eu entrei para ser psicóloga do CRAS Bela Parnamirim, foi a minha primeira experiência, uma população extremamente vulnerável aqui em Parnamirim, e a grande maioria das pessoas que eu atendi eram negras. E aí eu fui, nesse meio tempo conheci Mara Jovanca, que foi quem como é que eu posso dizer assim, me validou no sentido de, ei, vamos participar, vamos militar em relação a essas questões. Então, comecei a entrar no movimento, fui convidada por Mara para entrar na UNegro, eu aceitei de pronto e entrei nesse movimento. Foi o primeiro lugar onde eu comecei a militar, especificamente. Sou ativista internacional dos direitos humanos pela Anistia de Natal, e participo da comissão de relações raciais do Conselho Estadual de Psicologia, que é o nosso conselho aqui do Rio Grande do Norte. Então, a gente tem, ontem mesmo estava numa reunião, algumas ações que a gente está fazendo em relação à categoria, para a categoria começar a se mobilizar, porque a categoria não tem muito essa vertente ainda, mas já é uma luta que a gente está aí comprando, e nesse meio tempo eu vim. Quando eu entrei na faculdade, eu também parei de alisar meu cabelo, e isso fez parte totalmente do meu encontro com o meu eu, para que eu me sentisse bem, para que eu aceitasse quem eu sou, que meu cabelo não é igual da maioria das pessoas ao meu redor, meu cabelo é diferente, e eu acho ele muito lindo por ele ser diferente. Então, tudo isso faz parte do meu processo próprio. Em 2018, eu recebi a função de psicóloga do CRAS Quilombola de Parnamirim. E aí eu comecei a me debruçar ainda mais e vi a dificuldade enorme, não é fácil, vi a dificuldade grande de trabalhar com o racismo. E aí eu me deparei com o conceito de racismo velado. E não percebem, corroboram com palavras, com atos. Por exemplo, eu cheguei no CRAS e eu olhei, tinham 2 bonequinhos lá, simbolizando uma família. Quando eu olhei para os bonecos, era um EVA branco. Um CRAS quilombola. Então, me diga qual é o sentimento que essas pessoas que vão chegar lá, que chegavam lá no CRAS quilombola, e viam na parede uma famíliazinha branca, como é que elas se sentem? Será que elas se sentem, têm o sentimento de pertencimento? Jamais. Não tem. E nisso comprei muita briga. Comprei muita briga. Eu só cheguei a passar 6 meses lá, porque sofri assédio moral de uma pessoa branca, de uma gestora branca, uma gestora do CRAS local, né, branca. E, enfim, eu sei que eu aprendi com essa experiência, a gente não precisa reproduzir a escravidão. E estar sendo violentada moralmente lá naquele CRAS, eu estaria reproduzindo. Não, aí tem aquela cultura de, não, a gente aguenta. Não é bem assim. Todos nós temos limites. E feridas. E principalmente, nós, mulheres negras. E aí, entrando para essa questão especificamente, eu estive conversando com... Eu sou psicoterapeuta corporal, tá, pessoal, também. Sou especialista em psicologia social. E nesses estudos estive conversando com uma professora minha do Libertas, instituição que eu faço formação. Ela também é uma psicóloga negra, e nós temos levantado essa bandeira de estudos da psicologia corporal em relação à população negra. E a gente estava falando justamente sobre que a mulher, tanto o recorte geral de pessoas negras tem a dificuldade de existir, porque está no nosso cerne, está na nossa memória muscular, de geração para geração,
que a gente foi submetido a torturas psicológicas, a torturas físicas enormes, tá na nossa memória muscular, tá? Passado de geração para geração. Então tem um direito, tem um direito sendo violado de não poder existir, e esse direito ele é violado até hoje. Também, quando uma vereadora lá do Rio de Janeiro fala sobre as questões negras e é assassinada. Então, assim, nós temos uma memória muscular, neuronal, de não pertencimento. E aí, por que eu iniciei falando da minha trajetória? Porque o primeiro passo para a gente falar em saúde mental da população negra é se identificar como negros. Eu não sou moreninha, clara, quero que me chamava. Eu sou negra. Moreninha clara é um termo de suavização. Para que suavizar o quê? Ser negro não é ruim? Vocês fazem ser, mas não tem que ser. Então, assim, um outro ponto bacana que eu quero, não tão bacana, mas interessante para essa discussão, que eu quero trazer, é o ponto de que, se eu não me engano, foi Sueli que falou um pouco sobre isso. E aí eu falei, nossa, que legal, me contemplou. Maternagem. Desde os primórdios. Porque essa maternagem que ela tinha, a dela, ela abdicava de viver para ir dar o que é teu, o leite que pertence a outra pessoa, e aí isso gera memórias, gera toda uma questão, tanto do filho negro, que ela abdicou para ir dar para outra pessoa. Tudo isso corrobora para um sentimento de não pertencimento. Então, assim, falar sobre a depressão, falar sobre a ansiedade da população negra em relação à pandemia, que foi o que Mara me pediu, não poderia ser possível se eu não retomasse essas questões. Porque tudo que a gente vive agora, como as minhas colegas maravilhosas trouxeram nas suas falas, é um resultado do que foi iniciado há muito tempo. Tanto as coisas ruins em relação à escravidão, quanto a nossa luta. Né? Então, assim, essa sensação de não pertencimento, ela vem causando na população negra uma série de transtornos mentais, como, por exemplo, a ansiedade, né? A ansiedade, vou só citar um exemplo. A mulher negra, e aí vou trazendo um pouquinho para mim. A mulher negra, ela precisa, e eu percebi na minha trajetória, que eu precisava de mais força do que os outros para entrar onde eu entrava. Para conseguir passar no vestibular, eu precisava estudar mais do que os outros. E esse sentimento é interessante, esse sentimento, mesmo depois de todas as conquistas que eu já tive na minha vida, esse sentimento ele ainda aparece algumas vezes. Quando consigo uma coisa, eu fico, nossa, eu consegui. Foi muito difícil. E sinto aquele peso. Foi muito difícil chegar aqui. Então, não é só uma ação, um atendimento psicoterápico. Não é só isso que vai fazer com que a população negra ela tenha a sua saúde mental. Ela consiga a sua saúde mental. Não é só um atendimento clínico entre quatro paredes. Tá aí os meus colegas Augusto e Cida para darem esse aval junto comigo. É necessário, como a Aline trouxe brilhantemente na fala dela, políticas públicas eficazes, porque não adianta eu, como psicóloga, e muitas vezes, dentro até da psicologia,
o psicólogo ele tem a branquitude e não é que ele faça o racismo, especificamente, que eu quero dizer, mas dentro da psicologia, por ele ser branco, acaba-se que as questões negras, especificamente, elas não são abordadas. De modo que o cliente, ele não, se o psicólogo não tiver esse olhar e esse cuidado, o cliente não esteja abarcado em todo o seu ser para ser atendido. Então, assim, também não adianta só dentro de quatro paredes existir uma escuta, a escuta é maravilhosa, é primordial, mas não adianta somente ela, é necessário que exista a política pública que garanta, por exemplo, quando esse cliente ele sai do consultório, ele tem acesso a uma cesta básica, que muitas das vezes são pessoas que morrem de fome, que não tem nem o que comer. Eu mesma já atendi, inclusive, um homem negro, se tremendo, no CRAS de Bela Parnamirim, onde foi a minha primeira experiência. Nessa experiência, ele veio para mim e ele estava se tremendo e ele disse, eu vou jogar esses remédios na sua cara. E eu sem entender, porque era a primeira vez que eu ia atender ele. Aí ele falou o seguinte, eu não tenho como tomar remédio para AIDS se eu estou me tremendo de fome. Aquilo ficou assim, nossa, que atendimento eu vou fazer a essa pessoa se eu não estiver ali, não tiver uma forma de sanar a necessidade básica que ela está tendo ali, naquele momento. Então, aí foi feito os encaminhamentos, uma cesta básica, né, para ele poder ter a sua necessidade básica saciada, e depois foi inserido nos grupos para ser trabalhado. Foi um trabalho incrível, inclusive, da equipe. Mas não adianta nós falarmos em saúde mental se não houver uma série de coisas sendo resolvidas. Às vezes, por exemplo, a pessoa tem o seu direito negligenciado, digamos assim. E aí, se Sueli, por exemplo, não estiver representando, né, enquanto uma pessoa que tem esse conhecimento, enquanto uma pessoa que tem o amparo para fazer isso, não vai adiantar eu chegar num CRAS ou num postinho e passar ali uma hora falando uma coisa, ouvindo a população, e aí depois elas voltam para suas casas, aonde o ciclo de racismo estrutural acontece. Então, falar sobre saúde mental da população negra é uma coisa que está sendo, pelos psicólogos do Brasil, estudada muito ultimamente. Né? Nós temos nos debruçado bastante sobre essas questões, especificamente no Rio Grande do Norte também, que é onde eu faço parte, posso falar sobre. Né? E estamos fazendo uma série de... Estamos elaborando um documento, né, em relação à população negra. E em relação à mulher negra, eu queria deixar uma frase para não finalizar, porque isso não pode ser finalizado. Mas uma frase que, para mim, representa a saúde mental que eu tenho hoje. Vou ler para vocês. A gente nasce preta, mulata, parda, marrom, roxinha, dentre outras. Mas tornar-se negra é uma conquista. Essa frase é de Lélia Gonzalez. E ela me representa. Assim como vocês também me representam. Muito obrigada pelo espaço.